Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2024. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco em 2023 e desejaram bem-vindo e aqui também expressar a nossa satisfação de estar com vocês no ano de 2024. Esperamos com toda certeza sermos abençoados por Deus nos estudos das lições bíblicas aqui no ebedemfoco.com. Temos certeza que será muito importante ter a companhia de vocês e estarmos na companhia de vocês para juntos crescermos ministerialmente e crescermos no conhecimento de Deus para a nossa vida. Lembrando que a lição de hoje é a lição de número 1, com o tema A Bíblia, Fonte de Doutrina. E também é importante nós lembrarmos aqui que o tema da revista desse trimestre será O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Escrito, o comentarista desta lição foi o pastor Elias Torralbo. E os subtemas da lição nós temos a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós estaremos estudando nesse trimestre, então, sobre a Bíblia como a fonte, da nossa prática, como da onde nós tiramos, as verdades para nosso dia a dia, para nossa prática diária, aquilo que nos conduz, que nos guia, enfim. Nós estaremos estudando nesse trimestre sobre a Bíblia como a fonte da base da nossa fé, como a fonte da base da nossa prática diária, como a fonte da nossa capacitação para o ministério e para o ID que o Senhor nos ordenou. E lembrando que se você se tornar um assinante do ebedemfoco.com, você vai ter os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, seja um assinante do ebedemfoco.com e tenha os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade prontos para serem usados. Você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint, você sabe que produzir um slide de uma lição é muito demorado e muito difícil. Então, o ebedemfoco.com disponibiliza para você esses slides prontos, 100% baseados na revista, editáveis, que você pode fazer a mudança que você desejar para atender melhor a sua aula. Então, seja um assinante do ebedemfoco.com e tenha tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui. É isso mesmo, basta você se tornar um assinante do ebedemfoco.com e então você terá acesso a todo o conteúdo, todo o material que está na plataforma do ebedemfoco.com. Lembrando também que nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você, para atender a sua necessidade, para que você tenha uma aula abençoada. E lembrando que o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, das lições de adultos e lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diversos. Você percebe que o ebedemfoco.com é uma plataforma completa. Seja assinante do ebedemfoco.com e você terá tudo o que você precisa em um só lugar para você ministrar uma aula com excelência. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo nosso site ebedemfoco.com ou pelo WhatsApp. Nós tivemos um problema com o nosso número antigo do WhatsApp, mas já temos um outro número disponível. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 991 4802 20. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3:16. Paulo escrevendo a Timóteo, nós tivemos uma revista
esse ano falando sobre doutrinas, né? Se eu não estou enganado, o ano passado, melhor dizendo, se eu não estou enganado, foi o terceiro trimestre de 2023, nós falamos sobre doutrina, nós estudamos muito as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e também a Tito, e nós aprendemos sobre isso, né? A importância da Bíblia como inspirada palavra de Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para que nós possamos ser segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. O resumo da lição: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão, para a nossa vida cristã, especialmente para o que diz respeito ao perdão do pecado e à salvação eterna. Associar qualquer outra coisa à Bíblia. A Bíblia é a única fonte genuína para o cristão. É através da Bíblia que o cristão entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. E é na Bíblia que ele encontra os fundamentos para um relacionamento real com Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Como de costume, eu não vou me deter no texto, apesar do texto ser pequeno, por uma questão de tempo, mas você com certeza vai fazer um estudo. Lembra inclusive das lições sobre doutrina que nós tivemos no ano passado, que você pode fazer uma pesquisa, está tudo no ebedemfoco.com, está na plataforma, está no canal no YouTube, e você pode passear por lá e assistir algumas aulas para aumentar o conteúdo, né, enriquecer a sua aula. Muito bem, nossa introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. É de fundamental importância porque a doutrina ela nos apresenta a base, né? É o fundamento da nossa fé. A nossa fé se estrutura, se assenta, se organiza a partir de verdades fundamentais. E são essas doutrinas. E é por isso que é muito importante que nós as estudemos. Quanto ao foco da primeira lição, abordaremos a Bíblia como fonte segura da doutrina, que eu acabei de falar. A Bíblia é a fonte segura de doutrina. O que é doutrina? São um conjunto de crenças, né? De verdades substanciais para nós nos relacionarmos com Deus. E a Bíblia é a única que tem a fonte. A Bíblia é a única fonte segura para nós em relação a essas doutrinas. Certamente você concorda que a Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera e saudável, mas você sabe qual é a sua origem e natureza? Eu até fiz alguns destaques aqui, colocando em negrito a letra, para a gente lembrar que nós devemos, como cristãos, né, e nós não devemos fugir disso, né? Agostinho de Hipona dizia que naquilo que é substancial a igreja não pode discordar. Naquilo que é substancial, a igreja não pode discordar. Então nós temos, né, que concordar que a Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera e saudável. Por que isso é tão importante, meu? É impossível que tenhamos uma vida cristã saudável e frutífera sem nos determos no estudo da palavra de Deus. Porque é ela quem nos dá os fundamentos. É ela quem nos dá as bases, é ela quem nos dá o direcionamento, é ela quem nos dá a luz. A Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera e saudável. Nesta primeira lição, vamos responder essas questões discorrendo a respeito da origem da Bíblia, a sua inspiração divina e a sua elevada e inestimável importância. Então, vamos lá para o nosso comentário. Nosso primeiro tópico, a origem da Bíblia. Esse primeiro tópico vai se basear um pouco em questões mais estruturais, né, técnicas, sobre a questão da origem da Bíblia. As Escrituras Sagradas são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos, por isso a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia. Né? A Bíblia é, né, a prova de que Deus deseja ser conhecido e por isso ele se revela através dela.
né? Se Deus não tivesse nenhuma preocupação em ser conhecido da forma correta, da forma certa, ele não teria se revelado de forma oral e escrita para que esta revelação se perpetuasse, né? Porque a gente sabe que apesar de todos os problemas do tempo, mas a revelação escrita, ela perdura, ela é mais segura do que a revelação oral, no sentido da tradição oral. Se nós dependêssemos apenas da tradição oral da Bíblia, se não houvesse a escrita, seria muito mais fácil o conteúdo se perder. Mas como Deus se preocupa em que o seu povo tenha um conhecimento correto dele, ele então se revela através da sua palavra. Qual o significado da palavra Bíblia? Como se deu o seu desenvolvimento dentro da história? Vamos aprender isso então. O vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos. Lá em Mateus capítulo 1 e verso 1 também nós temos essa referência, né, que significa um livro, ou ainda da forma diminutiva biblion. Lucas 4,17 que diz, né, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito biblion, né, que significa pequeno livro. O termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros. O papiro, depois vocês pesquisam aí o que é papiro, porque aqui vai ficar um pouco demorado, mas o papiro era uma planta, era um vegetal, que o talo dele era recortado e era fatiado, né, e colocado as fatiazinhas lado a lado, batido com uma marretinha, até formar uma lâmina, tipo um papel, igual você está vendo aqui na imagem do slide, as pessoas escrevendo. Eles iam batendo, preparando tudinho, até se tornar esse papel. Essa parte interna desse talo, né, da folha, desse talo, né, que parecia um capim, ou uma vegetação de beira de rio, mais ou menos. Esse talo ele que chamava o biblos, né, e por isso vem a palavra Bíblia, né, se relaciona com esse termo, porque era o material que era preparado, o papel para a escrita dos textos sagrados, e não só os textos sagrados, mas todos os textos na antiguidade. A Bíblia é também chamada de Escritura, Santas Escrituras e Sagradas Letras, né, como nós vemos em Marcos 15, 28, Romanos 1 e 12 e 2 Timóteo 3 e 15. A origem literária da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens, e como literatura é um livro antigo, seu formato original era de um rolo. Enquanto que hoje você tem Bíblias bem pequenininhas, por exemplo, se você procurar aí você vai encontrar a Bíblia King James, né? A Slim, ela é bem fininha mesmo, bem fininha. Enquanto você tem uma Bíblia que quase cabe no bolso, antigamente as Bíblias eram, para poder colocar todo o conteúdo da Bíblia que nós temos hoje, precisava de um quarto, de quase uma biblioteca, porque os rolos eram muitos, né? Era muita coisa, porque era feito ali do material do papiro, demandava muito espaço, e hoje está tudo condensado, né? Tudo colocado num pedaço ou numa porção bem pequena de papel, e além de tudo nós temos agora também digitalizado nos nossos telefones, que é muito importante porque você tem acesso rápido ao conteúdo da Bíblia, né? Nem todo mundo tem todos os textos da Bíblia memorizados, ou acho que ninguém tem todos os textos da Bíblia memorizados, e é importante termos sim ela digitalizada no telefone. Tem muita gente que tem certas críticas quanto a isso. O único problema que eu tenho com a Bíblia no telefone é o próprio telefone, por uma questão de saúde, porque as luminosidades que temos na tela do celular geralmente traz alguns problemas de visão, ou até mesmo alguns problemas de problemas cerebrais mesmo, né, de ondas magnéticas cerebrais. Se deter muito olhando para a tela do telefone é um problema, mas no mais, para
para consultas rápidas, é substancial que você tenha uma Bíblia no seu telefone, mas para estudo, leia a sua Bíblia impressa. Inicialmente, a Bíblia não foi formada de um livro só, como nós vemos, né? Mas cada livro compunha um rolo individual. A invenção do papel no século II pelos chineses, né? Tá aí uma informação interessante, e o desenvolvimento da imprensa por Johannes Gutenberg, né? Gutenberg, muito conhecido aí nos livros de ensino médio e ensino fundamental, que foi o inventor da imprensa, né? Contribuíram com a junção de seus livros. E quando surgiu o papel, surgiu a imprensa, que conseguiram colocar num só volume ou num só livro toda a Bíblia, ainda assim era um calhamaço enorme. Era uma coisa gigantesca que às vezes 2 homens precisavam carregar. E aí a gente foi evoluindo até chegar no que temos hoje. Mas que é importante que o conteúdo não foi alterado, viu? Isso é muito importante. Que as pessoas, muitas vezes, os críticos e aqueles críticos tolos, sem pesquisa nenhuma, pensam, durante esse tempo o conteúdo se perdeu. Não se perdeu em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Foi cada vez mais tendo segurança da veracidade do conteúdo. Nós vamos ver daqui a pouco em relação à arqueologia, que confirmou muita coisa, que ajudou a dar ainda mais segurança diante dos críticos, é claro, porque em relação à nossa comunhão com Deus não muda nada. A Bíblia é a Bíblia, independentemente de qualquer outra coisa. Mas diante dos nossos críticos ajudou bastante. Então é importante lembrar que apesar do tempo, apesar da compactação desse conteúdo, o valor do conteúdo e o conteúdo em si nunca foi alterado. A Bíblia tem 66 livros que foram escritos por 40 homens de lugares e culturas diferentes, que isso é muito extraordinário, né? Originalmente foi escrita em 2 idiomas, hebraico e grego, e em um dialeto aramaico, dentro de mais de 1.600 anos, com os mais variados temas, com uma unidade admirável e inigualável. Isso aqui é muito importante. Essa informação é sensacional e o professor deve explorar ela com seus alunos. A Bíblia cristã evangélica tem 66 livros, foi escritos por 40 autores diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, e não há nenhuma contradição. Pode haver textos difíceis, mas não há nenhuma contradição. Num período de 1.600 anos, apresentando uma unidade admirável e inigualável. Isso só pode ser divino. O centro de sua mensagem, o centro da mensagem da Bíblia não é o homem, não é antropológico, mas Deus é teocêntrico. Aborda o criacionismo, que Deus é criador de todas as coisas. A sua teologia está na ênfase do conhecimento a respeito de Deus e sua relação com o mundo. E a sua antropologia mostra a exposição sobre o lugar do homem no plano de Deus. E culmina na soteriologia e na escatologia, que são a doutrina da salvação e das últimas coisas, respectivamente. Então, nós temos aqui um roteiro, né? A Bíblia não começa do nada e termina do nada. Ela tem um roteiro do início ao fim. A origem da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro sagrado e a expressão dada a isso é cânon sagrado. A palavra cânon é de origem cristã e vem do grego canon, o cânon, e provavelmente do hebraico kanen, que quer dizer junco, cana, ou uma vara de medir com referência a uma regra ou uma norma a seguir, né? Está dentro de um contexto onde essa planta, essa cana, era como se fosse uma trena, usada para... Hoje a gente conhece como trena, né? Que mede o tamanho, né? Que mede a exatidão, o comprimento, a altura, essas coisas, né? Então, está dentro desse contexto, que está dentro do contexto de perfeição, de regra perfeita. O texto é um texto, o termo é um termo derivado e tem dificuldade para a gente explicar, mas é dentro dessa ideia, né? Vem da ideia de junco, de cana, que era uma vara de medir exatidão, medir perfeição. Está dentro desse contexto de exatidão, de exatamente aquilo que
Deus quis mostrar e é em seu propósito perfeito. O cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática, como diz Gálatas 6:16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, né? Regra como uma forma de ensino e também no sentido de medição, de estipular o que é real, o que é necessário, o que é de Deus, né? Em termos de perfeição também. A canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos, nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e a adoração cristã. O Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus e nos dias de Jesus a sua composição já existia. Inclusive, isso é importante do porquê que os livros do Velho Testamento estão na nossa Bíblia e não tem outros, porque estes que estão na nossa Bíblia, eles são unânimes pela comunidade judaica. A comunidade judaica são unânimes em aceitá-los como livros inspirados, como divinos. Por essa razão, nós, então, também os aceitamos. Quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou pelos seguintes critérios. Primeiro, deveriam ter sido escritos por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados. Além disso, deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja, ou seja, eles deveriam ser livros ou conteúdos circulares e amplamente aceitos pelas comunidades iniciais. E vale lembrar, inclusive eu coloquei aqui no nosso slide em negrito, que vale lembrar, isso aqui é importante, porque eu já vi muita gente, inclusive os irmãos católicos, fazendo essa crítica de que nós, né, os cristãos, simplesmente determinamos quais eram os livros canônicos. Isso não é verdade. Os concílios não concederam autoridade divina às escrituras, apenas os reconheceram a partir de elementos substanciais que apresentavam esses livros, como nós falamos, vou até voltar aqui para nós ver, como esses aqui, foram escritos por apóstolo ou por alguém próximos, e seu conteúdo era excepcionalmente coerente, era ensinado largamente pela igreja e era absolutamente coerente com os livros do Antigo Testamento. Viu? Por isso que é importante que a gente pense nisso. Os concílios, eles não deram autoridade divina à Bíblia, eles reconheceram a partir de pressupostos, de métodos que foram usados, não foram de qualquer forma também. Segundo tópico, a inspiração das Escrituras. Uma breve definição, vamos lá. Acho muito interessante essa questão da inspiração. Termos como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho compõem a discussão acerca da fonte das Escrituras. A expressão inspiração é a que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia, reafirmando assim a sua autoridade final. A expressão inspiração, assim, no português, de forma superficial, não parece fazer muito sentido, né? Que Deus inspirou. Mas é que a ideia é o seguinte: inspirar é trazer o ar para dentro do próprio pulmão. Por isso que a ideia de inspiração é coerente e correta, porque ela não se origina no próprio escritor, mas veio de fora. A fonte do conteúdo da Bíblia não é o apóstolo, não é o profeta, é o Espírito Santo, mas ele colocou, ele soprou, e o apóstolo, o profeta, respirou, né, inspirou, melhor dizendo, puxou isso para dentro de si e então escreveu. Mas assim, de forma mais clara e resumida,
quando nós falamos de que a Bíblia é inspirada, significa que ela não tem origem em quem escreveu, mas alguém de fora colocou nele, e esse alguém é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo colocou nos profetas e nos apóstolos e eles escreveram. Ao afirmar que a Escritura é divinamente inspirada, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo, né? Ela foi idealizada e colocada nos profetas e apóstolos e supervisionado para que tudo saísse de acordo com a vontade de Deus, motivo pelo qual ela é digna de toda a aceitação, como nós vemos em 2 Timóteo 3:16. Portanto, uma vez que o Espírito Santo é que inspirou a Bíblia, é ele também que ilumina o homem para que possa entendê-la, além de operar os seus resultados exclusivos, atestando-se ela a vontade, a verdade eterna de Deus. Eu destaquei aqui as palavras ilumina, opera e resultados, que é muito interessante a gente conversar sobre isso aqui. Uma vez que o Espírito Santo é quem inspirou a Bíblia, é ele também que ilumina para que nós possamos entender. Ninguém melhor para explicar um texto quem é o autor do texto, né? Quem idealizou, quem criou o texto, quem escreveu, quem citou o texto da onde nasceu, a fonte desse texto. Se você quer entender a Bíblia, então você precisa da iluminação do Espírito Santo. Então, é também o Espírito Santo quem opera os resultados. Os resultados não podem ser uma abstração nossa. Não pode ser uma idealização pessoal nossa. Né? É o Espírito Santo quem opera os resultados. É por isso que existem pesquisas que dizem que leitura constante da Bíblia livra a pessoa de vícios, livra pessoas de pensamentos ruins, muda a vida das pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, você lê, o Espírito Santo lhe ilumina para compreender e ele mesmo opera os resultados. Então, se você quer ter uma vida abençoada, leia a sua Bíblia. Eu estava inclusive conversando com alguns irmãos esses dias. Nós estamos aqui, eu e a minha esposa, com o desafio de leitura da Bíblia em 6 meses. Vamos ler a Bíblia em 6 meses. Aí tem muita gente que diz assim, mas ler a Bíblia em 6 meses, vai ler 7 a 8 capítulos por dia. Isso você não vai refletir muito, não vai meditar muito, não vai aprender nada. Engano seu. A leitura da Bíblia é, antes de tudo, uma forma de se obter fé. Não é para se obter conhecimento. Você estuda a Bíblia e obtém conhecimento, aí você muda suas práticas, você ensina. Tudo bem, isso é fato, isso é verdade e deve ser assim. Mas antes de tudo, a leitura da Bíblia promove fé. Você não precisa gravar todos os textos bíblicos que você leu na sua memória. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, vai produzindo em você fé. Vai dando solidez a você na sua fé. É por isso que eu recomendo sim. Faça, por exemplo, nós estamos começando agora o ano de 2024, faça o desafio. Leia a Bíblia toda em 2024, o mais rápido possível que você puder. Tem um pregador conhecido nosso aqui, pastor Josué Martins, de Belo Horizonte. Você pode procurar ele lá no Instagram dele. E um brilhante pregador, excepcional pregador, homem de Deus mesmo. E ele está com o desafio de ler a Bíblia toda em 30 dias. Eu sei que demanda muito tempo. Ele é um pregador, ele vive disso, então ele tem tempo para estar lendo a Bíblia. Mas tem pessoas que podem também, que estão aderindo ao projeto. Isso é interessantíssimo. Alguém pode dizer, mas você vai ler quase 40 capítulos por dia. Não tem problema. Volto a dizer, é importante você aprender, você memorizar textos bíblicos, é importante, tudo isso é importante. É importante você refletir, meditar, é importante. Mas quando você lê a Bíblia, o que primeiro acontece é a solidificação da sua fé, é a produção, é a substancialização da fé. Então, leia a Bíblia por fé primeiro, depois você faz estudos para você, então, memorizar textos ou se tornar um pregador. A revelação especial da Bíblia. Inicialmente, veremos 2 questões a serem consideradas. Por que Deus usou homens como autores da sua palavra?
e como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por Deus. Deus inicialmente se revelou ao homem por meio de sua criação. Ele também se revelou pela Bíblia e por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, o qual denominamos de revelação especial. Nós temos as 3 revelações de Deus: a revelação natural, da criação, a revelação verbal ou oral, escrita, que é a Bíblia, e a revelação especial, que é Cristo. Mas voltando só ao primeiro slide aqui, por que Deus usou homens como autores de sua palavra? Ora, se você quiser se comunicar com formiga, você tem que falar a linguagem das formigas. E nada melhor para se comunicar com formiga do que usar formigas, certo? Se você quer se comunicar com golfinhos, você tem que falar a linguagem dos golfinhos. Ainda que eventualmente treine os golfinhos e eles compreendam alguma coisa por serem seres extremamente inteligentes, mas a melhor forma e a forma perfeita de se comunicar com alguma espécie é se tornando aquela espécie. É usando aquela espécie para se comunicar com o restante da espécie, certo? Então, por que Deus usa homens como autores da sua palavra? Porque ele quer falar a homens. Porque se ele quisesse falar a formigas, ele usaria formigas. Se ele quisesse falar com golfinhos, ele usaria golfinhos. Se ele quisesse falar com anjo, ele usaria anjos. Se ele quisesse falar com árvores, ele usaria árvores. Mas ele quer falar com homens, com seres humanos. Então ele usa seres humanos. É óbvio isso. É a coisa mais básica, né? É a coisa mais básica. E como aceitar a Bíblia como palavra de Deus? É pelo poder que ela produz. Não há nada comparado ao poder da Bíblia na história da humanidade. Nenhum texto, nenhuma verdade produz o que a Bíblia produz na vida do ser humano. Isso é básico para a gente compreender. Portanto, a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina em dar-se a conhecer a humanidade. É básico isso. Nota-se que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus se comunica oralmente. Deus se comunica oralmente com os homens e depois incumbiu pessoas a fazer o registro dessa palavra, como nós vemos em Êxodo 17. Então diz o Senhor Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Escreve por memória, escreve para que eles lembrem disso. Mas como eu falei, Deus usou homens porque ele estava falando a homens. Os homens que escreveram a Bíblia foram chamados por Deus para tal tarefa, servindo-lhes como instrumento divino. O canal usado foi humano, mas a autoridade é divina. O que faz da Bíblia a palavra de Deus para os homens de todos os tempos. E, como foi dito lá atrás, os concílios não conferiram a autoridade à Bíblia. Eles reconheceram porque ela tem autoridade inata. É inata. E como é que nós vemos isso? Nenhum livro, nenhum conteúdo transforma vidas. Exalta Deus como a Bíblia. A revelação especial da Bíblia. Como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelas quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como a sua unidade, que é substancial. Não há contradições na Bíblia. Pode haver textos difíceis, mas contradições não tem. Se qualquer pessoa dizer para você que a Bíblia está cheia de contradições, ela não conhece a Bíblia. Sua mensagem sem igual. Eu já tenho falado sobre isso. Não há nenhum livro, nenhuma filosofia, por mais excepcional que seja, por mais maravilhosa que seja, que se iguale ao poder da mensagem bíblica. Cumprimento de suas profecias. Foi feito uma pesquisa por alguns matemáticos muito interessante sobre a probabilidade de alguém normal cumprir as profecias do Velho Testamento no Novo Testamento, como Jesus cumpriu. Só as que Jesus cumpriu, fora outras coisas, só as que Jesus cumpriu. Para que fossem cumprido apenas 10 dessas profecias. Como foi cumprido, né? Apenas 10. Seria, eu me lembro do texto que o escritor diz assim: seria como pegar uma moeda de $1, fazer um furo nela, espalhar, cobrir o estado do Texas, né, com essas moedas, e no meio de todas essas moedas, uma com um furo, e inicialmente
na primeira tentativa, você ir logo e encontrar essa moeda com esse furo. Ou seja, é algo que dentro das perspectivas da probabilidade é absolutamente impossível. Impossível dentro das condições humanas. Somente um milagre poderia acontecer. Então, é por isso que as profecias bíblicas são milagres, porque é Deus que está fazendo tudo se cumprir. O seu testemunho próprio, né? A Bíblia testemunha dela mesma, e o seu poder, historicamente, prova que ela é divina. Mesmo tendo sido escrita por diferentes pessoas, nas mais variadas condições e em diferentes épocas, a unidade doutrinária e estrutural da Bíblia indica a inquestionável e necessária presença de um idealizador soberano que conduziu a sua composição e estruturação, né? Quando você lê a Bíblia, quando você vê como ela é perfeita, você percebe inquestionavelmente alguém perfeitamente idealizou e cuidou para que tudo fosse tão real e tão igual como de fato é, né? Que nada saísse do controle, ou seja, somente alguém extremamente poderoso como Deus poderia usar 40 pessoas num período de 1600 anos para escrever conteúdos que não se contradizem e têm um poder excepcional para transformar vidas. A mensagem das Escrituras também faz dela um livro divino, pois reafirma a perfeição de Deus, o estado de queda do homem e os seus efeitos, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como a chamada ao homem para a redenção e para a esperança de vida eterna. Nenhum escrito, nenhum livro, nenhuma ideia apresenta as verdades que a Bíblia apresenta. A Bíblia é absolutamente soberana em relação a qualquer outro assunto. A Bíblia contém profecias, das quais muitas já se cumpriram, outras estão em franco cumprimento e outras que ainda se cumprirão. E somente Deus é capaz de anunciar antecipadamente e com precisão a sua vontade. A Bíblia diz que no fim dos tempos houveriam de guerra e rumores de guerra. Nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam, e a gente tem visto isso de forma colossal, de forma concreta na vida das pessoas, na vida dos cristãos inclusive. Então, profecias se cumpriram, profecias estão se cumprindo e profecias irão se cumprir. A própria Bíblia dá testemunho de sua natureza divina. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, ou seja, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Os testemunhos da arqueologia, da própria Bíblia e das vidas transformadas pela palavra de Deus, de forma conjunta, também confirmam a natureza divina. Como eu falei lá no início, por mais que eu não preciso de uma outra fonte para corroborar a verdade bíblica, é muito legal que a história e os seus métodos de estudo vão confirmando a veracidade do que a Bíblia ensina. A arqueologia, a história das vidas transformadas, a efusão de fé em quem não cria em nada, mas quando teve contato com a Bíblia, é substancial. Depois você pode inclusive procurar o filme Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. É um filme sensacional, você pode assistir, é maravilhoso, e você vai entender o poder da Bíblia. Terceiro tópico: a Bíblia como fonte da doutrina. Definição do termo. O significado do termo doutrina é amplo. A este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma: do latim doctrina, do verbo doctio, que é docência, né? Ensinar, instruir, educar, conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso, né? Onde a religião se norteia, tanto a religião como o cristianismo, como a comunidade individualmente, como a Assembleia de Deus, precisa de uma
de um conjunto de princípios que se norteia, isso se chama de doutrina. Já em uma análise mais específica, a referida obra dá a seguinte explicação: a doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir expressa em forma de credos, declarações de fé ou dogmáticas, né? Como eu disse, a Bíblia é o centro, ela que dá origem a tudo. Nós temos as doutrinas substanciais da Bíblia. As doutrinas substanciais da Bíblia, quais são elas, Mel? Criação, Deus é criador, encarnação de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, divindade de Cristo, pecado, salvação pela graça, vida eterna, arrebatamento, juízo final. Tudo isso são doutrinas substanciais que a Bíblia nos apresentam, né? São verdades que toda igreja séria se baseia por elas. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento. Portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças pertencente a uma pessoa individualmente, mas principalmente em um determinado grupo religioso coletivamente. É importante que a gente pense nisso, né? Para que a gente não corra o risco de nos fundamentar em outras coisas. Toda a nossa realidade de prática e crença deve ser baseada ou deve ser fundamentada no que a Bíblia ensina. Quanto ao uso do termo doutrina nessa lição e em todas as demais lições desse trimestre, relaciona-se com as bases da fé cristã, conforme expostas e ensinadas nas Escrituras Sagradas, tendo sempre a Bíblia como a fonte, como a norteadora, como a detentora do absoluto para essas verdades. A importância da doutrina bíblica. A sua estima se confirma de muitas formas, principalmente se considerada em sua missão de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, e isto é, para onde ela deve ir, mas também de protegê-la dos ataques externos, e nesse caso advertindo-a sobre o que não fazer como método de manutenção da sua saúde espiritual. Isso aqui é muito importante. É muito importante que a gente reflita sobre isso. O professor, inclusive, reflita sobre isso. Por que que uma igreja precisa ter uma base doutrinária muito sólida? Porque essa base doutrinária vai confirmar que essa igreja é bíblica. Vai confirmar que essa igreja é bíblica. Porque vai estar apontando o caminho. Vai estar dando a direção. Porque quando você olhar para uma comunidade e você vê o seu credo, você vê suas doutrinas, você vai dizer: essa é uma comunidade que está andando de fato no caminho de Deus. Então por isso a doutrina é tão substancial. Eu apontei aqui, a doutrina confirma, a doutrina aponta o caminho e a doutrina protege dos ataques. Nós vamos saber o seguinte, uma comunidade bem fundamentada, nós vamos saber, né, vai estar confirmado de que ela é bíblica, de que ela é decente, de que ela é honesta, de que ela de fato serve a Deus, de que ela está trilhando o caminho de Deus, seguindo o caminho da verdade, e de que ela está protegida dos ataques do mundo. Que isso é muito importante, porque tem muitas igrejas que são frouxas em suas doutrinas, né, são frágeis em suas doutrinas, e uma série de heresias estão dominando elas. Historicamente, as doutrinas bíblicas surgiram e se consolidaram como respostas às ameaças e defesas aos ataques à unidade da igreja. Não é muito importante que, inclusive, Agostinho dizia, naquilo que é substancial a gente deve ser unido, deve ter unidade. A igreja tem que ter unidade naquilo que é substancial. Nós não podemos fazer parte da mesma igreja e não acreditar que o homem é pecador. Nós não podemos fazer parte da mesma igreja e não acreditar e divergirmos quanto a Deus ser criador ou não, quanto à divindade de Cristo ou não, quanto a Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado ou não.
Nós não podemos divergirmos nisso. Se divergirmos nisso, nós não somos irmãos em Cristo. Nesse ponto, a doutrina se reafirma como indispensável à vida da igreja, pois ela cumpre uma função delimitadora, mantendo assim a sua integridade. Ou seja, ela diz aquilo que é verdade e que não é, aquilo que é substancial e que não é, que aliás é interessante que a gente pense sobre isso, porque muito tempo se pensou que costumes eram doutrina, e costumes não são doutrinas. Doutrinas são aquelas verdades substanciais inegáveis na Bíblia. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas e sem estrutura nenhuma, né? Cujas características é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa de desordem. A doutrina bíblica lança luz na trajetória da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. Uma igreja que aceita qualquer coisa, ela fatalmente deixará de ser igreja e se extinguirá. A Bíblia, verdadeira fonte doutrinária. A essa altura deve estar claro que a Bíblia é um instrumento de comunicação de Deus com o homem que se dá em duas dimensões, com o homem em geral e com a igreja em particular. Note que a ordem de Jesus é para que o evangelho seja pregado a todo mundo, Marcos 16 e 15. Assim como Paulo afirmou que compartilharia o mesmo evangelho com os irmãos que estavam em Roma. A Bíblia é a fonte de toda a nossa pregação, a fonte de toda a nossa fé e de toda a verdade pela qual nós vivemos. Obedecendo os respectivos propósitos, o evangelho a ser pregado ao pecador é o mesmo a ser ensinado à igreja, cuja fonte é uma só, a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Considerando que, conforme já visto, doutrina e ensinamento, as palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã. 2 Timóteo 3,16, de toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nós não devemos pregar uma Bíblia para um e outra Bíblia para outros. Né? As pessoas devem conhecer o Evangelho, sejam crentes ou não crentes, mas é através do Evangelho que elas conhecerão Cristo. Nossa conclusão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é inspirada à palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é o instrumento infalível e inerrante da comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Muito bem, então chegamos ao final do comentário dessa lição. Lembrando que você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco aí na sua igreja, na sua aula, tire uma foto da sua ministração e nos mande aqui para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então acesse www.ebdemfoco.com e tenha tudo o que você precisa para uma aula de excelência. Chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.